Muito bem, vamos agora para a nossa aula de número 14, que a gente vai falar de dois temas aí que esgotam essa parte de ética e integridade no seu edital. Governança pública é um tema, transparência e acesso à informação é outro. Cara, aqui tem conceitos que você tem que saber. Hoje a gente tem uma aula com mais questões, mas eu acho que são questões mais diretas. Então vamos que vamos aqui para a gente já superar esse negócio, tá pronto, e você já se sentir mais preparado para o concurso ainda. Uma coisa importante, vê o nome do negócio aqui, governança pública. Você tem que saber o que é governança pública. E aí tem uma diferença muito grande de governança e gestão. Parece a mesma coisa, tá? Mas eles vão cobrar isso aqui na sua prova, no seu edital, onde quer que esteja, tá bom? Qual que é a diferença de governança e gestão? Gestão é mais operacional, entendeu? É o cara executando alguma coisa, é o cara no posto de saúde lá, gerenciando, quantas pessoas são atendidas, como é que tá a fila, é o cara na escola, é a rede municipal ali, pensando como é que vai contratar professor para aquele semestre e tal. Então, curto e médio prazo, quem faz é um gerente, um coordenador, uma pessoa operacional, a pessoa que tá lá no posto, tá bom? Governança é mais estratégico, é mais alto, né? É um negócio de longo prazo, tem um conselho, tem um ministro, tem uma alta liderança. Governança lá em cima, gestão mais embaixo, tá bom? Governança mais estratégico, gestão mais operacional. Vamos lá fazer uma questão já então, para ver se você entendeu essa bagaça. Questão de número 1. A governança distingue-se da gestão, especialmente por quê? Letra A, a governança atua no nível estratégico. Aquilo que eu falei, se você quiser, pausa o vídeo aí, responde, que senão eu não vou ficar lendo todas antes de dar a resposta não, senão fica muito lento aqui, tá bom? Letra A, a governança atua no nível estratégico. É isso, né? É isso, perfeito. Quer ver aqui? Letra A, lindíssimo, atua no nível estratégico. A governança lá em cima. A governança refere-se à execução. Não, a execução refere-se à estratégia. A execução é a gestão. A gestão supervisiona a governança nos recursos. Se for, é o contrário, né? A governança supervisiona a gestão. A gestão define os princípios e diretrizes. Não, a governança. Os princípios e diretrizes, a governança. A gestão embaixo, a execução. A gestão deve se concentrar no longo prazo. No longo prazo, governança. Gestão, curto e médio prazo, tá bom? Muito bem. Aí tá, você sabe o que é governança, agora você tem que saber quais são os princípios da governança, né? Tem um decreto aí, que é esse 9.203 de 2017, que prevê alguns princípios da governança pública. Isso aqui é o que você tem que saber, tá bom? O que são esses princípios? Eu acho que isso aqui tem muita cara de CNU, tá bom? É fundamental. Capacidade de resposta. O que é capacidade de resposta? Capacidade de resposta é assim, existe uma demanda da população, a demanda do público. A política pública e a governança tem que ter estratégias, tem que desenvolver caminhos para que essa demanda do público seja suprida. Ou seja, as mulheres, né, os pais e mães, mas normalmente isso é um problema, quem sofre mais com isso são as mulheres, né? Não tem creche. E aí ela chega lá, bate na porta da prefeitura e fala: ô, seu prefeito, não tem precisava aqui meu filho de 2 anos, tem quem deixar e tal. E o prefeito fala: infelizmente, estamos sem dinheiro aí, não vai ter não. Não dá, isso é a falta de capacidade de resposta, entendeu? A resposta tem que ser rápida, tem que ser ágil. Se o cidadão precisa de alguma coisa, aquilo tem que ser entregue para ele. Claro, isso aqui tudo é muito bonito no papel, né? Mas aquilo tem que ser entregue para ele com presteza. Então, por exemplo, a gente criou um app para agendar consulta no SUS, para reduzir as filas. Reduzir fila é a ampliação da capacidade de resposta, tá bom? Integridade, não precisa te explicar muito, a gente falou amplamente, inclusive na aula passada, né? Então, código de conduta, canal de denúncia, né? A boa governança pública tem como princípio a integridade. Estranho seria se não fosse. Transparência a gente já falou muito também, não vou repetir. Prestação de contas tem a ver com transparência, né? Mas é uma coisa um pouco específica, assim, divulgar, às vezes proativamente, o que está acontecendo. Confiabilidade. Confiabilidade é o seguinte: não adianta você ter capacidade de resposta só, que o cara chega lá, imagina esse exemplo aqui, né? Criou um app para agendamento de consulta no SUS. Aí você vai lá, marca, que legal, entrei lá no app do SUS e marquei a minha consulta e tal, e aí chega lá no dia, não tem. Tem que ser confiável, o setor público tem que ser confiável. Se fala que vai ter o concurso, se o concurso tá lá, que vai nomear, tem que nomear. Se fala que a obra vai estar pronta no dia tal, tem que ter a obra no dia tal, entendeu? O setor público não pode ficar inventando prazo, promessa e tal e não cumprir. Em melhoria regulatória, que acho que é o mais sofisticadinho aqui, que é assim:
melhorar as normas, melhorar as portarias, se necessário melhorar as leis, porque às vezes muito do problema do gargalo do setor público, da incompetência do setor público, está numa lei ruim, está numa norma ruim, numa norma que pede coisas que não são necessárias, etc, tá bom? Então vamos lá, muito simples, questão de número 2, qual desses não é um princípio da governança pública de acordo com o decreto tal lá, o 9.203/17? Capacidade de resposta a gente viu, confiabilidade a gente viu, eficiência não é bem um princípio da governança pública, tem a ver, claro, até tem muito a ver com a coisa da confiabilidade, mas aí é mais ligado à gestão, né? Porque quando você pensa em eficiência, você está pensando em fazer pouco, você está pensando em execução. Veja, é claro que assim, se tivesse um decreto, às vezes a gente está aqui justificando coisas só porque alguém esqueceu de botar no decreto. Mas pensa que essas coisas aqui tem mais a ver com estratégia, né? Com integridade, com prestação de contas, com transparência, a eficiência é um pouco mais de gestão. Assim, se tivesse um decreto, ninguém ia achar estranho também, né? Mas aqui é menos pra você saber que a eficiência não é, mais pra você lembrar que os outros 4 são. Integridade melhoria regulatória tá bom? Letra C. Não é muito difícil, né? Não é muito difícil, então vamos seguir aqui, porque não estamos sofrendo. Aqui são os elementos de um sistema de governança, tá? A gente viu o que é governança, a gente aprendeu quais são os princípios da governança. Agora a gente tem que saber o seguinte: que raios, como se constrói um sistema de governança, né? Porque saber o que é e saber os princípios é uma coisa, mas efetivamente, me dá um exemplo do sistema de governança. E o sistema de governança ele tem vários elementos. Você não precisa decorar isso aqui, você tem que entender. O que tem? Então tem um exemplo, pegamos o Banco Central, que é um órgão bem organizadinho para a gente entender no Banco Central como é que se dá essa estrutura aqui de diferentes, né? Como é que se dão esses diferentes elementos. Em primeiro lugar, uma boa governança tem uma estrutura de liderança. Normalmente no setor público isso é um comitê. São as pessoas que mandam, que se reúnem, né? Normalmente não é uma pessoa só. O comitê vai estruturar lá um plano estratégico, as diretrizes. No Banco Central tem, por exemplo, o Comitê de Política Monetária, que decide qual que é a taxa de juros que a gente vai perseguir, como que a partir das determinações do Comitê de Política Monetária, todo mundo que trabalha no Banco Central vai trabalhar para chegar nesse caminho estratégico. Tem um comitê de governança também. Aí, além de ter a estrutura de liderança, tem os processos de planejamento e controle. Ou seja, não adianta só o cara fazer um PPT bonito lá dizendo que a estratégia é essa, se a gente não souber como é que a gente vai implementar isso, né? Então, assim, tem o plano, tem as metas, tem os indicadores de desempenho. Como é que a gente faz para chegar naquele ponto lá, né? Então, a gente vai medindo a partir desse processo, tem uma estrutura de trabalho, né? As práticas de gestão de risco, mesma coisa, também é um problema. Controles internos, vai ter um auditor, vai ter uma equipe de risco. Como é que a gente mede quais são os riscos operacionais, o que pode dar errado e como é que a gente faz essa gestão? Se isso aqui dá errado, isso aqui pode ser um problema gigantesco. Você imagina, por exemplo, o caso da Vale lá em Brumadinho. O sistema de gestão de riscos fracassou, né? Eles podiam ter uma estrutura de liderança linda da Vale do Rio Doce, o conselho de administração, sei lá, a mesa lá, a reunião semanal dos executivos. Podia ter todo o processo de indicadores, de planejamento, de controle. Mas se não tinha gestão de riscos, também não adianta tacar pau, vamos fazer e acelera. Mas o que pode dar errado aqui no nosso planejamento, né? Mecanismo de transparência e participação também é meio óbvio, né? No caso do Banco Central, tem os comunicados do Copom. Por que a gente resolveu mexer na taxa de juros, né? Ou por que esses relatórios de inflação, como é que tá o andamento das coisas, que a pessoa consiga entrar num site. E funções de auditoria e corregedoria, que é o seguinte, né? Quais que são as condutas erradas, como é que são os processos disciplinares. Aqui, se a gente perceber que alguma coisa... A gestão de riscos é para evitar algum problema. Aqui é para já acontecer um problema, como é que a gente faz para que isso não se repita, como é que eventualmente a gente responsabiliza as pessoas. É um sistema de governança, vai ter esses elementos. Preciso decorar um por um? Não, mas você precisa saber que essas coisas... No desenho de um órgão, de qualquer coisa pública, você vai trabalhar, imagina que você vai ser chamado para trabalhar lá no Ministério da Gestão. Isso tudo faz parte do sistema de governança do Ministério da Gestão e você vai ser alocado em alguma dessas coisas aí, provavelmente, tá bom? Ou alguma coisa que tenha a ver com isso aqui. Então vamos lá, questão de número 3. Aponte essa parte da disciplina é um pouquinho mais chata, eu acho, então tenha paciência, aguente. Essas teorias de administração pública, né, às vezes claro que na prática as coisas vão acontecendo, não é que o cara tá tão preocupado com isso, mas você tem que saber, tá no seu edital, aqui a gente não chora, aqui a gente faz o que manda, a gente estuda o que manda a gente estudar pra gente passar na prova, tá bom? Questão de número 3, aponte a alternativa incorreta sobre sistema de governança pública. Incorreta, tá bom? Comitês são fundamentais para a deliberação de prioridades estratégicas, verdadeiro, como a gente viu.
Mas o excesso de instâncias colegiadas pode implicar demora para decidir e paralisia institucional. Isso aí é verdade, né, cara? Aquele, assim, alguém escreveu um negócio maravilhoso, é que se você quer que um problema não seja resolvido, você cria um comitê para lidar com esse problema, né? Claro que no setor público, especialmente, comitês são muito importantes, né? Numa empresa privada, se a gente for numa empresa de dono, assim, que tem... o velho lá, manda em tudo, né? Ele decide, assim, da cor do logotipo, até onde que vai ser a empresa, quantas pessoas vão trabalhar em cada coisa, nome do produto e tal. O setor público não pode, assim, estar na mão de uma pessoa, decidir tudo, né? Então tem travas, e uma das travas mais importantes é as decisões colegiadas, né? Se for para fazer a mutreta, vai ter que convencer um monte de gente a fazer a mutreta, o que em tese é mais difícil. Mas isso também paralisa, né? Porque às vezes o comitê não chega numa decisão, às vezes você precisa não necessariamente de um consenso, mas pelo menos construir uma maioria, as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, às vezes um conselheiro pede vista, ou seja, eu preciso pensar mais um pouco sobre esse assunto, isso paralisa o negócio. Isso chama paralisia decisória, acontece muito em Brasília, tá bom? Às vezes o comitê faz parte de um processo muito longo, com muitas etapas. Só quem já foi nomeado num concurso sabe, como, por exemplo, como é que esse negócio pode demorar. Ah, vai para um departamento não sei do que, precisa da aprovação, precisa do carimbo do outro. Tem um exemplo que tá aí, se você tá caindo de paraquedas aqui, esse material tem as respostas aqui bonitinha, né? Não vou abrir ainda pra você não saber qual que é, se você ainda não chegou na resposta, pra você não saber qual que é. Mas se você, quando a gente aperta aqui, esse material tá disponível no link aí, clica, tá dentro da nossa plataforma, é um produto pago, mas é super barato, compra esse negócio que vai fazer bem pra você. Se você clica aqui, tem as respostas e tá explicado por que a resposta tá certa ou tá errada. O exemplo, no caso da letra A, o exemplo que está aqui no nosso material é um exemplo real, o exemplo da Anvisa, que é o seguinte: muitas vezes aconteceu na Anvisa, a Anvisa tem lá um colegiado que toma decisão sobre o que vai ser liberado, as questões mais sofisticadas, a Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, né, vão lá para esse colegiado. E aí tem alguns temas muito complexos e também muito delicados, tipo liberação de agrotóxico, teve uma coisa importante sobre o uso medicinal de cannabis, né, da maconha em si, mas como é que chama isso? O princípio ativo, né, lá da cannabis, da maconha, THC, sei lá o que, eu também não sou especialista nisso. Mas essas coisas chegaram lá no colegiado da Anvisa e levou um tempão, porque aí um conselheiro tá inseguro, pede vista, e não tem acordo. Às vezes a próxima reunião é só, sei lá, daqui a quantos meses. Então, sim, isso aqui é muito verdadeiro, não é a resposta, né, porque a gente tá procurando a incorreta, mas é muito verdadeiro. O excesso de instâncias colegiadas pode implicar demora para decidir, paralisia institucional, paralisia decisória, tem vários nomes para isso, tá bom? Letra B. Um problema de gestão da integridade é que, com frequência, canais de ouvidoria ou área de corredoria são meramente pro forma, sem autonomia ou efetividade para cobrir mais práticas. Isso aqui é super verdadeiro também, né? Se você já trabalhou no setor público, você sabe que tem aqueles casos que não dão em nada, né? Muito caso, por exemplo, de assédio. Quantas vezes isso, né? O cara lá é um assediador, às vezes assédio sexual, não só moral. Aí vai pra corregedoria, a corregedoria senta em cima, não é bem isso, vamos ver, né? Às vezes tem caso de um servidor lá agride o outro, às vezes, ou o cara é um indicado político, né? Teve um problemaço na Caixa Econômica um tempo atrás aí, de uns diretores lá que eram os animais, que gritavam, que assediavam as meninas e tal. Demorou muito tempo alguma coisa acontecer. Acho que na Caixa até aconteceu. Isso aí tá melhorando um pouco. Hoje em dia as corregedorias têm mais poder, as pessoas têm até um medo da corregedoria. Às vezes, né? Às vezes o problema é até o oposto. Mas assim, tradicionalmente, muitas vezes assim, tem muito casos que não dá em nada. A corregedoria é um cara lá que é indicado, que também não quer muito criar problema, etc, tá bom? Então assim, só ter a corregedoria não adianta nada. Na polícia às vezes tem esse problema, né? O pessoal reclama muito, às vezes, que a corregedoria da polícia às vezes acaba defendendo mais os oficiais, né, do que efetivamente entendendo o que aconteceu, etc. Letra C. É comum no setor público que planos estratégicos revelem pouco contato com a realidade, tornando-se mais declarações abstratas de vontade que guias efetivos para o trabalho do órgão. Isso é verdade, né? A gente falou ali da importância do planejamento estratégico. Deixa eu subir aqui só para você ver. Lembra que a gente falou aqui, né? Estrutura de liderança, processo de planejamento, então o plano estratégico do Banco Central, que lindo, tal, né? Mas o papel aceita tudo. Esses planos estratégicos muitas vezes são lindos. Lembra do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento? Vamos fazer obra em todo lugar. Tem um negócio que é
o projeto lá de trem-bala do Rio de Janeiro, entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Algumas vezes até disseram que iam puxar até Campinas e tal. Meu amigo, esse projeto é que nem as obras da Copa, né? Assim, o papel aceita, vai estar pronto. Tem obra que era pra Copa de 2014 que tá ficando pronta agora, tem umas que nem ficaram, né? O papel aceita tudo, esses planos estratégicos, assim, o PPT é lindo, mas na prática, às vezes, isso aí é só sonho, né? É o sonho que vai acontecer, não acontece, porque, né? Então, às vezes o planejamento estratégico também é muito bonito no papel, mas na prática, nenhum sistema é capaz, letra D, nenhum sistema é capaz de prever ou detectar a totalidade dos riscos a que um órgão está sujeito. Isso também é verdadeiro, né? A gente falou lá de gestão de riscos, muito importante, eu dei o exemplo do caso de Brumadinho, da Vale e tal. Agora, tem sistema. No caso de Brumadinho, eles tinham como prever, tem vários documentos lá que mostram. Um livro muito bom da Daniela Arbeck sobre isso. Tem vários documentos que mostram lá que a Vale sabia que aquele negócio ia dar problema cedo ou tarde e tal. Mas às vezes tem riscos que ninguém sabe, né? Por exemplo, a Covid-19, quem é que poderia imaginar? Não sei se dá para culpar um órgão público que ele não tinha um plano de contingência para o caso de uma pandemia mundial, entendeu? Tem riscos que estão fora. A gestão de riscos, ela sempre tenta capturar o máximo possível, mas ela não garante que ela vai capturar todos os riscos possíveis. Isso vale para nossa vida também, né? A gente pode pensar nos riscos, né? Tem uma questão financeira, talvez eu tenha que pagar tal coisa, tem um negócio de saúde que eu sei que eu tenho vulnerabilidade, eu tô gordo, minha diabetes, sei lá, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que fazer exercício, eu me alimento mal. Esses são riscos previsíveis, mas assim, pode acontecer um negócio. Normalmente as grandes tragédias da vida a gente jamais não tinha a mínima ideia de que aquilo ia acontecer, a gente ia pego completamente surpresa por elas, e nem dá pra culpar as pessoas, porque tem muita desgraça que acontece do nada, assim, né? Um dia tá tudo bem com a tua vida e aí, de repente, parece que tudo vai por água abaixo. Mas isso não é uma sessão de terapia, mas essas coisas acontecem, tá bom? Letra E. Então só sobrou a E, né? Porque tudo tá certo aqui, então realmente é a letra E. Letra E. A existência de mandatos fixos para a diretoria de entidades regulatórias implica a redução da tensão entre os indicados e os governantes eleitos. Na verdade, aumenta, né? Porque aí tem um cara lá, ou pode aumentar. Porque tem um cara lá que tem um mandato fixo, e aí, às vezes, o mandato dele, primeiro, não pode ser demitido, porque o mandato é fixo. Então ele pode ser nomeado, ele começa a tomar decisão contra o governo fica puto, se arrepende de ter nomeado ele, mas aí fazer o quê? Não tem como demitir mais. E às vezes o cara foi nomeado num governo, mas ele fica pro outro, né? Porque ele tem o prazo lá de 4 anos, sei lá quanto tempo que ele tem que ficar no cargo. Tem isso nas agências reguladoras, tem isso no Banco Central. Em certo sentido, embora não seja uma entidade regulatória aqui, né? O STF é assim também, né? O Lula, por exemplo, nomeou o Joaquim Barbosa lá, disse isso, se arrependeu profundamente. O Joaquim Barbosa foi muito rigoroso no mensalão e tal. Tem muita, às vezes o cara não é um fantoche, né? Às vezes o cara não se comporta como você esperava que ele se comportasse, ainda bem. A ideia do mandato fixo é justamente o cara ter liberdade para agir conforme a consciência e não para ficar lá lambendo o cara que nomeou ele, porque senão ele vai ser demitido. Então, não reduz a tensão, ele aumenta a tensão, às vezes, entre os indicados. Tem muito exemplo. Eu falei da Anvisa. O Bolsonaro brigava muito com os dirigentes da Anvisa lá, tal, que queria que os caras liberassem cloroquina. O Bolsonaro tinha uma má vontade com a vacina. Aí você vai falar, o Bolsonaro, mas isso é um caso... Mas tem exemplos de todos os governos, tá bom? Todos os governos. Foi Henrique Cardoso, o Lula. Lembra quando o Lula brigou com o Roberto Campos Neto, que era o diretor indicado pelo presidente do Banco Central, que tinha sido indicado pelo Bolsonaro, porque mantinha a taxa de juros muito alta, tal. Aí veio o cara lá, o Galípolo, que foi indicado pelo Lula e manteve as taxas de juros altas do mesmo jeito, até subir um pouco e tal. Então são as ironias da vida. Não estamos aqui, obviamente, para discutir quem tá certo, quem tá errado, não me interessa a sua opinião, não me interessa a minha e tal, enfim. E como eu disse, eu dei exemplo, um do Bolsonaro, um do Lula, o Fernando Henrique também, exemplos parecidos e tal. O importante você tem que pegar esses casos concretos para você lembrar e entender, e, enfim, para passar na prova. O objetivo é passar na prova, tá bom? Questão de número 4. Aponte a alternativa que traz um exemplo incorreto de elementos de um sistema de governança do setor público. Então, estamos procurando aqui o exemplo incorreto, tá bom? Fiscalização presencial de estabelecimentos comerciais pelo PROCON. Isso não é bem... É a que tá errada, né?
não é bem um exemplo de sistema de governança, isso é mais gestão, né? A governança, sim, são as estratégias, são os planos de monitoramento e fiscalizar em si, ainda mais assim, essa coisa específica, fiscalização presencial, é operacional, tá bom? É mais operacional, não tá tão ligado à governança. As outras, portanto, estão certas, esperamos, né? Estruturas colegiadas, como o Conselho Nacional de Política Energética. Olha que estratégico isso, né? O Conselho Nacional de Política Energética. A gente se reúne aqui, decide o futuro da energia no Brasil. Você vai fazer hidrelétrica, você vai fazer uma nova estrutura de distribuição, sei lá, como é que vai ser em 2050, a gente vai ter uma política energética, como é que vai ser a matriz energética. Pô, isso aí é super estratégico, né? Processos de planejamento, como o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil também, né? Temos um plano lá, um PPT, coisa de gente adulta, né? Mecanismos de controle como auditorias da Controladoria Geral da União também, né? A gente falou a importância do controle contínuo, né, das auditorias tal na governança. Isso aqui é central. Você fala, mas será que isso aí não é um negócio mais operacional? Não, cara, o controle é central no planejamento. O controle subsidia o planejamento, a estratégia. O controle fala, isso aqui não está funcionando, tem que mudar a estratégia, tá bom? Letra E, sistemas de monitoramento do desmatamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais também, né? Sistemas de monitoramento é a mesma coisa, eles coletam as informações, analisam e aí você vai ajustando a estratégia, a política pública. Um bom presidente de um órgão, um ministro de Estado, qualquer coisa, ele está o tempo todo de olho no monitoramento. Então, se você é ministro do Meio Ambiente, tem que estar todo dia olhando lá como é que está o desmatamento da Amazônia, por exemplo, para saber como é que você muda a sua estratégia, como é que você articula, etc, né? Muito bem, muito bem. Estamos avançando rapidamente. Agora a gente vai falar de transparência passiva e ativa. Só que a gente já falou, vou passar muito rápido. Ativa é quando o órgão vai lá. Lembra que tá no seu edital transparência lá, né? Ativa é quando o órgão vai lá e divulga proativamente as informações. Então, portal da transparência, um negócio assim, né? Passiva é tipo a lei de acesso à informação. Você entra lá, né? Os mecanismos que a lei descreve. Você entra lá, pede a informação. Tem aquele, por exemplo, fala.br, né? Quero um documento, quero saber tal coisa. E aí eles te respondem. Mas aqui tem uma solicitação do cidadão, tá bom? Então vamos lá, questão de número 5. Transparência ativa é a solicitação de informações pelo cidadão. Não, passiva, né? Passiva. Lembre-se que a ativa é o próprio órgão, né? Eu, órgão, aqui é do ponto de vista do órgão, né? Eu, órgão, vou lá. Passiva, eu estou recebendo demanda do cidadão. Letra B. Pela lei de acesso à informação, como regra, os órgãos têm o prazo de 30 dias para responder às demandas. Aqui está errado duas vezes. Primeiro, como regra, é imediato. Se ele tem informação imediata, ele tem que responder imediatamente, tá bom? Você manda lá, o cara, assim que receber sua demanda, ele tem que responder. Na prática, se não, a lei diz, né? Se não for possível responder imediatamente, o prazo é de 20 dias. Ok, prorrogável por mais 10. Você poderia até falar 20 mais 10 dá 30. Mas ó, a regra é 20, 10 é a exceção. E na verdade 20 já é a exceção. A regra mesmo é imediatamente. Aí tem a exceção que é 20, é a exceção da exceção que é prorrogar por mais 10. Então tá bom? Então é imediatamente, de imediato, sempre que possível. Essa é a regra geral. C. Em nenhum caso haverá cobrança do poder público por ocasião da prestação de informações. Isso está na lei lá, na LAI, né? Que é a Lei de Acesso à Informação. Também não acho que você tenha que saber em detalhes, porque não está no seu edital expressamente lei de acesso à informação, mas é importante você saber que eles podem cobrar excepcionalmente, por exemplo, se tiver reprodução de documentos, cópias, essas coisas pode cobrar do cidadão o custo de fazer essas cópias, de reproduzir, de escanear, de imprimir, sei lá, mas como regra é gratuito, tá bom? Mas está errado aí. Letra D. A identidade do cidadão que requer a informação não deve ser de conhecimento do servidor que prestará informações. É verdadeiro isso aqui, tá bom? São duas coisas importantes. O cidadão não precisa justificar porque ele quer informação. Se eu quiser lá uma cópia de uma licitação lá no Tocantins, lá, mas o que você tem a ver com isso? Tá, não, eu quero saber, eu sou um cidadão. Você não precisa justificar. E segundo, a identidade do solicitante não deve ser divulgada para o servidor responsável. É como se tivesse um mecanismo de dois tempos, né? Alguém recebe lá e aí limpa seus dados e manda para o servidor responsável para te responder. Isso é para o cara não ficar represália, né? Ou vazar essa informação, o fulano de tal tá querendo saber, que coisa estranha, ou sei lá. Isso é para não expor quem tá pedindo a informação, porque tem que ser impessoal. Lembra aqueles princípios da administração pública? Impessoalidade é um deles. Não importa quem tá pedindo, ele é um cidadão e ele tem direito. Tá bom? Vamos lá, letra E. Não serão aceitas justificativas genéricas quanto ao motivo do pedido de informação. Tá errado, né? Não precisa nem justificar. Não tem essa de justificativa genérica.
Pode ser com justificativa, sem justificativa, portanto aqui é a letra D, tá bom? Muito bem. Se você curtiu essa aula até aqui e quer continuar estudando comigo, eu te convido para conhecer o nosso curso completo para o CNU 2025 na área de conhecimentos gerais, para o item de conhecimentos gerais do seu edital, que representa uma parte muito importante da sua prova e que você tem todas as condições de gabaritar. Além de outras questões inéditas dessa própria aula, a gente fez uma aqui só, mas tem várias outras. Lá no nosso curso completo você também vai ter uma preparação total de conhecimentos gerais para o CNU, para todos os itens do edital. A gente tem aula teórica em vídeo, a gente tem prática, a gente vai fazer muitas dezenas, centenas de questões. A gente tem uns PDFs para você lá fazer o download, fazer as questões sozinho, estudar sozinho, fazer suas anotações. A gente tem simulado, a gente tem plano de estudos, enfim, você pode tirar as dúvidas direto comigo também. Qualquer questão que você tiver, deixa lá, manda por escrito, a gente responde em detalhes. A gente tem tudo para sua preparação completa lá, tá no link na descrição. Seria muito legal você conhecer. Quanto antes você começar, é melhor. Eu fui aprovado no primeiro CNU para auditor fiscal do trabalho, eu gabaritei a parte de conhecimentos gerais, eu tenho total convicção que você tem total capacidade de fazer a mesma coisa, tá bom? E isso aí vai mudar completamente sua situação na prova. Se você gabaritar conhecimentos gerais, meu amigo, você tá com o pé dentro, entendeu? Claro, você tem que se dedicar a fazer as questões específicas também, nada é garantido, mas, poxa, isso aqui te dá uma like, como se você saísse assim, 30 metros na frente numa corrida de 100 metros livres, entendeu? 40 metros, sei lá. O link está na descrição. Se você preferir, você pode entrar no nosso site, também tá lá, é professormioto.com.br. Você compra direto lá na plataforma do Hotmart, é muito tranquilo, a gente está com um preço muito bom, que é realmente para atrair, para fazer você não ter dúvida, é um preço promocional assim para não perder tempo e começar logo. Concurso é tempo, entendeu? Cada dia que você perde no concurso é um dia que você podia estar mais próximo do seu cargo, de mudar de vida. Eu estou sempre à sua disposição, olha com carinho lá o nosso produto, a gente vai gabaritar junto esse negócio, você vai mudar de vida, tá bom? Um abraço!